Estamos de volta com a Revista da Cidade e agora com essa querida aqui para dar dicas pra gente, para deixar a casa quentinha, aconchegante. Tudo bom? Aline Grincaldi, bem-vinda, viu? Obrigada, Rê. Muito obrigada pelo convite. Porque chegou o momento de espirrar. Chegou a hora do espirro. É a hora que a gente vai lá pegar o edredom que tá guardado, aquela coberta que empoeirou durante o verão, aquele cachecol que tem o agravante de ficar aqui tão pertinho do nariz. Né? Enfim, tudo que a gente deixou guardado durante o verão, a gente vai tirar para usar agora. E aí? Qual é a primeira grande atitude que a gente tem que fazer para usar tudo isso, hein, Aline? Vamos lá, Rê. Tem várias dicas que a gente pode fazer para melhorar. A primeira delas é deixar as coisas arejando um pouco antes de pegar. Então, o que normalmente a gente costuma fazer? Você vai usar o casaco, aí você tira do armário e coloca o casaco. E aí você começa a espirrar. Sim. O que eu recomendo? Que você deixe pendurando. Assim, coloca ele perto na sua lavanderia, em algum lugar que bata. Em algum lugar do lado de uma janela. De repente, se você tem uma varanda, mora no apartamento, põe ele na sacada. Isso. É isso. Existem aspiradores que eles podem fazer essa função de tirar, né, esse pó, esse mofo do que fica guardado. Mas alguns deles são muito caros. Então eu trouxe uma dica muito legal e muito fácil. Você vai pegar um paninho de limpeza, um paninho branco, coloca um pouquinho de água, só um pouquinho, e coloca de repente um sabão de barra de coco, algo natural. Você pode usar vinagre de álcool, pode colocar álcool. E aí o que você faz? Você passa na peça e deixa ela tomando esse ar. Isso tira o cheiro, isso vai ajudar com a questão do mofo e quando você for usar, você vai sentir assim, uma grande diferença nas suas peças. Porque nem tudo a gente está precisando lavar ou a gente vai conseguir lavar, né? Exato. De repente aquela coberta, aquele edredom, tudo bem. Mas se a gente pegar um casaco como esse, por exemplo, que a gente não lava com tanta frequência, um casaco de lã, de repente vai mandar tudo para uma lavanderia, vai ficar uma fortuna, né? Exatamente. E tem algumas dicas também. Uma coisa que eu recomendo muito é que você separe todas as coisas que são de extremo frio. Então, um cachecol, um gorro, coloca numa caixinha que você deixa separado. O que é legal? Isso não fica no meio do seu gaveteiro. Então, não fica lá do lado da sua calcinha, da sua meia, e aí tem uma meia super quente. Isso atrapalha no dia a dia. E essa meia acaba ficando sem utilizar. Então, você deixa isso numa caixa, coloca tudo junto. De preferência, uma caixa que você possa colocar alguma coisa que ajude para não ter mofo. Então, uma coisa que eu gosto muito são dessas bolinhas, que são bolinhas de cedro. Jura que isso aqui tira umidade? Esse é um antimofo natural. Que legal! É super bonitinho, né? Bolinha de cedro, você pode colocar até, de repente, um olhinho essencial aqui? Pode, tem muita gente que coloca olhinho essencial, porque aí você deixa... pode colocar e isso super ajuda se você vai deixar alguma coisa fechada por bastante tempo. Dá pra fazer aquele saquinho de giz também? Sim. Funciona? Então, eu não sei. Assim, tem gente que usa, eu não Na prática você não conhece? Na prática eu não conheço se funciona. Entendi. Coisas que ajudam também para, por exemplo, coisas muito grandes, como um edredom, uma mantinha. Nunca, jamais use plástico, porque o plástico, ele não deixa que aquela peça respire. E aí isso aumenta a proliferação do mofo. Nem então, se a gente fizer aquele esquema de tirar o ar? Esse jeito sim. Aí funciona. Aí funciona. Aí é essa a forma... Eu já fiquei preocupada, falei, meu Deus, tô fazendo errado. Não, é que saco plástico, às vezes o pessoal pega saquinho de mercado, sabe? Aí coloca algumas coisas no saquinho de mercado, amarra e coloca. Quando vai ver, aí fica com aquele amarelo, bolor, fica com cheiro de mofo. Ainda mais se guardou e não lavou antes. E não lavou. Isso é um ponto. Aí o bicho vai pegar. Tudo que vocês forem guardar, especialmente nesses sacos de vácuo, colocar dentro de um organizador, lava antes, coloca ele limpinho, para não criar cheiro, não ter bichinho e tudo mais. Aliás, tanto na hora de, né, a gente pode voltar a falar disso depois quando o inverno acabar, de como armazenar bem as coisas, mas isso aqui é uma dica super legal, né? Eles não são baratos, infelizmente, mas é um investimento bom, porque a gente não vai empacotar a casa inteira também. É um ou outro edredom que a gente vai depois guardar e aí ele fica pronto para uso. Sim, a vantagem é que quando ele está no vácuo, ele não pega mofo. Então, quando você tira do vácuo, o cheiro dele continua bom. Só que é importante as pessoas saberem que, assim, esse saco, a vida útil, se você ficar abrindo toda hora, abrindo e fechando, ele vai começar a soltar o ar. Rasga. Então, a ideia é, usa somente para itens que você vai deixar fechado, assim, vários meses. Eu faço isso com roupa das crianças, porque, né, eu sou daquelas que passa a roupa de um pro outro, com um monte de filho, né, gente? A gente faz isso. Então, eu pego roupa da Luna, por
por exemplo, quando eu tô tirando as coisas do armário dela, guardo tudo nesse saco hermético, coloco no maleiro e tiro quando ela cresceu, né? Porque vai precisar ficar guardado por um tempão. Esse saco é perfeito para isso. Perfeito para isso. Eu mostrei outro dia, assim, lá no meu Instagram, exatamente isso. Eu coloquei roupa das crianças que vieram dos meus sobrinhos, e aí vai ficar 2, 3 anos. Vai usar no futuro só, não vai traça, né? A gente protege de tudo. Maravilhoso, isso daqui é super recomendado. Então, tudo que for muito grande, aqui mostrei um edredom, você precisa reduzir o espaço, porque o saco, gente, ele reduz 70% a 80% do espaço. É até legal chamar as crianças nessa hora de brincar. Eles adoram, É super né, divertido fazer isso. Você põe um aspirador, ele suga. Você pode ou não usar, por exemplo, um saco de TNT. Então, eu falo assim, se você for colocar alguma coisa, esse tipo de saco de TNT, até aqueles sacos de presente, que são respiráveis, aí não tem problema. Você coloca nesse saco, você vê que ele tem saída de ar, alguma coisa, e aí nesses sacos eles ficam super bem conservados. Legal, boa. Já vi isso daqui, lembrei de uma dica boa também. Ah, conta. Coisas de inverno, então às vezes um gorrinho, um cachecol. Se você deixou tomando ar e achou que o cheiro não saiu, eles podem ir na máquina, mas o ideal é você colocar com esse saquinho que protege. Então, o saquinho de roupa delicada, até porque muitas vezes eles soltam pelinho, né? E aí você coloca na máquina com outras roupas, você vai ver o uniforme do seu filho, tá tudo com pelinho dessas roupas. Tudo com lã. Então, uma coisa que ajuda demais a proteger são esses saquinhos. Olha, você abre o zíper, eles têm de vários tamanhos. E aí, isso ele faz com que a sua peça, quando ela passar por essa lavagem, ela não tenha nenhum tipo de danificação. E evita bolinha também. Evita. Né? Super Agora, eu bom. gostei da dica de passar um vinagre ou alguma coisa para dar uma limpada nos casacos, por exemplo, porque muita gente vai tentar disfarçar. Ah, tá com um cheirinho de guardado, mas joga um perfuminho. Mas pro alérgico, principalmente, não adianta querer disfarçar. Porque você vai espirrar de qualquer jeito. Aliás, pode espirrar até 2 vezes, por causa do perfume e por causa do pozinho que tá ali naquele casaco. Fora né? que você não resolveu o problema, né? Na verdade, Exato. você colocou mais um cheiro que pode até disfarçar, mas o problema tá lá, né? O pó, o mofo, tudo isso tá lá. Então, é importante ter esse cuidado, até para conservação da sua peça. A gente tem aquele videozinho, temos o videozinho da Analine deixando a casa mais quentinha, que eu achei tão bacana que você trouxe umas dicas, inclusive você postou nas suas redes sociais, né? Para deixar a casa assim, com aquela carinha de inverno, mais aconchegante. Vamos soltar pra gente mostrar? Enquanto isso, você vai explicando o que você fez. Vamos lá. Pode rodar. Ai, que delícia, já quero tomar um chá nesse sofá. Tem nada mais gostoso do que curtir a nossa casa. Para isso, algumas dicas que fazem toda a diferença para deixar nosso espaço mais aconchegante. Abra as janelas em algum momento do dia para o ar circular, especialmente no banheiro, para não ficar muito úmido. Use e abuse das almofadas. As mantinhas são sempre uma boa pedida para deixar no sofá, próxima de uma poltrona e até mesmo na sua cama. Os tapetes também são ótimos aliados para deixar o ambiente mais quente e acolhedor. As velas para deixar o ambiente mais intimista e aconchegante. Aproveite também para preparar bebidas quentes como chá e aproveitar cada cantinho da sua casa. Não deixe nesse período a preguiça se instalar e deixar a bagunça acumular. Sempre devolver as coisas para o lugar vai ajudar a manter seu ambiente arrumado, o que te trará uma sensação ainda de maior relaxamento e paz. Fora que é isso, né, gente? Uma casa organizada já é uma casa aconchegante por si só, né? Dá muito mais prazer, a gente se sente mais tranquilo, né, quando a casa está organizada. Exatamente. E o ar circula melhor, inclusive, né? A gente tem uma ventilação, a casa fica mais arejada, sem dúvida. Você tem mais uma dica para dar, né? Tenho. Conta. Tem um erro muito comum que eu vejo muita gente fazendo, que é pendurar a peça de tricô. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai usar, ela tá até o joelho, tá tudo né? troncha. Porque o que acontece? A peça de tricô, ela tem um peso. E aí quando você coloca ela no cabide, ela começa a fazer peso. E aí ela vai esticando. Então eu queria trazer uma dica que mudou a minha vida quando eu descobri. Se você pode dobrar, isso é uma coisa que super Básico, ajuda. Então tem muita gente, né? Eu sempre recomendo, se você tiver um espaço para dobrar, dobra. Tá. Se você não tiver espaço, tem uma super dica de como você pode pendurar para ela não perder a forma dela. Basicamente, você vai fazer o seguinte, você coloca, se ela tiver alguma gola, qualquer detalhe para dentro, Tá. você dobra essa peça ao meio, e aí, o que você vai fazer? Vamos abrir aqui. Você fez um triângulo aqui, certo? Você coloca aqui o cabide por dentro, e aí,
dobra um dos lados e passa a manga também que legal. por dentro. Ai, que dica boa! Olha que legal que fica a Nossa, peça. fica super organizado. Ótimo! Não, e Adorei. aí, se você precisa pendurar ou quer deixar tomando um ar, aí você pendura desse jeito, ela não estica, ela se mantém conservada. Então, para quem tem espaço de pendurador e prefere, aqui, melhor caminho. E além disso, deixar ela comprida, né? Porque ela vai esticando com o tempo mesmo, ela vai fazendo esse peso natural. Muitas vezes a pessoa coloca como se fosse uma camisa normal e fica depois, quando a gente vai vestir, o cabide parece que tá na roupa ainda, né? Fica aquela coisinha assim levantada que deforma a roupa mesmo. Fica super marcado, exatamente. Então, que ideia boa! Adorei. O tricô e o crochê também. Eu tinha um vestido de crochê que eu não sabia disso. Uma vez eu fui colocar, precisei botar até cinto para virar, assim, porque de tão comprido que ele ficou, de ficar A verdade pendurado. é que todas as peças que têm esse peso, até malha fria, sabe aqueles vestidos de malha fria? Que eles são mais maleáveis. Então, o ideal é sempre dobrar. Mas, às vezes, não é o que a gente consegue, né? Às vezes não tem gaveta, não tem espaço. Então, dessa forma, você distribui o peso da peça e ela não fica tão pesada. Bom, de uma forma geral, então, a gente pode dizer que o jeito que você armazenou, que você organizou a sua casa quando o inverno acabou, também vai dizer muito de como você vai voltar, né, a colocar essas peças. Quer dizer, se você não armazenou direito, vai ter muito mais trabalho para colocar essas peças depois. Com certeza. Para usar, né? Essa preparação é fundamental. E cada vez mais, se você vai fazendo isso, vai ficando mais fácil. Então você já tem os lugares certos, já tem onde colocar suas coisas de inverno, você já sabe onde achar. Não fica aquele desespero, né? A hora que chega o frio, todo mundo espirrando, ninguém sabe onde encontrar as coisas. Quem nunca, né, gente? Quem nunca espirrou um monte quando o inverno chegou porque não conseguiu se preparar bem? Então agora com essas dicas dá pra gente fazer muito melhor, né? Vamos agradecer mais uma vez, então, Naline Grincaldi, que é personal organizer. Você vai lá e começa a seguir no Instagram para outras dicas muito boas também, @Naline Grincaldi. Você vai escrever Caute com K, tá bom? E ter mudo no final. Obrigada, lindeza. Obrigada. Até a próxima, viu? Até. Arrasou, como sempre, nas dicas. Obrigada.